Oi pessoal, e aí? Vamos continuar nosso trabalho? Olha só, vamos fazer agora o segundo vídeo para complementar aquele que a gente fez sobre os assuntos mais cobrados na história do Enem, né? A gente fez do 1 ao 5, do primeiro ao quinto, né? E agora vamos fazer do sexto ao décimo, beleza? Então olha só, na sequência, em sexto lugar, quinto ficou, só para vocês lembrarem, né? Ficou aí a Antiguidade Clássica, né? Agora, em sexto lugar, vem o Brasil Império, né? O Brasil Imperial, tá? O período imperial brasileiro, só para vocês lembrarem, vai de 1822 a 1889, né? Dividido em três etapas, né? O primeiro reinado, o período em que governava Pedro I, o imperador Pedro I, né? Pedro I governa da independência em 22 até a sua abdicação em 31, né? É o chamado primeiro reinado, período importante, né? Pelo processo de independência. Questões sobre o processo de independência são muito comuns, né? Importante você lembrar aí, no contexto da independência do Brasil, o papel da vinda da família real portuguesa para o Brasil, né? As mudanças introduzidas no Brasil por Dom João VI, o processo de modernização do país, né? Tudo isso é muito importante no contexto da independência, a ruptura do pacto colonial, né, com a abertura dos portos, né? A independência em si, ou seja, a forma como se deu a construção do Brasil imperial, a Constituição de 24, uma Constituição que tem uma aparência muito liberal e muito moderna, mas é muito autoritária, né, e conservadora, na medida em que estabelece aí o padroado, a ligação entre Estado e Igreja, na medida em que estabelece o poder moderador, que dá poder total ao imperador Pedro I, provocando revoltas, né, como a Confederação do Equador, né? Esse período, isso aí vai levar as guerras de independência, também muito importantes, né? Não é um processo pacífico a independência do Brasil, especialmente no norte e nordeste do Brasil, a partir de Salvador, né? A gente tem muitos conflitos, né, armados, né, batalhas importantes, morreu gente pra caramba, né, no processo de independência do Brasil, especialmente Salvador foi o epicentro, né, da resistência de tropas portuguesas no Brasil, né, até o crescimento aí da impopularidade do imperador Pedro I, né, com todas as circunstâncias de governo e da própria Constituição, da oposição do Partido Brasileiro, né, e coisa e tal, até a sua abdicação em 31. Né? A partir daí a gente tem a menoridade de Pedro II. Pedro II tinha 5 anos incompletos, né? Em 1831, e portanto a gente vai ter um período provisório, um período em que não tem um imperador, né? Em que, tecnicamente falando, o parlamento brasileiro governa, né? O chamado período regencial. A palavra regência, só para lembrar, significa exatamente governo provisório, dentro de uma circunstância monarquista, né? A regência é extremamente importante, né, para a gente ver o processo de construção do Estado Nacional Brasileiro, os conflitos internos, né, das diversas forças políticas no Brasil, pelo poder, né, pelo controle do Estado, né, o que explica aí o grande número de revoltas da regência, junto com isso a emergência de movimentos populares, né, ligados aí a todas as desigualdades brasileiras, né? A Guerra dos Cabanos no Pará, a Balaiada no Maranhão, a Revolta dos Malês na Bahia, né? Um momento muito importante politicamente, né? Socialmente, da história do Brasil, a regência, tá? E, finalmente, o segundo reinado que vai de 1840 a 1889, né? Com a proclamação da República. Governa Pedro II, né? Pedro II assume aos 15 anos de idade, em 1840, né? E é um período muito importante para o Brasil, que é o período de transformação da sociedade brasileira, economicamente, socialmente, politicamente, né? É o período da transição para o trabalho livre, né? Com a Eusébio de Queiroz, em 1850, que proíbe o tráfico, as leis emancipacionistas, né? Ou seja, as leis que vão tentar evitar um confronto no Brasil, né, entre grupos políticos e econômicos opostos, né? A ideia é um negócio meio centrão que acontece no Brasil nesse período, né? Ou seja, não vamos
confrontar, não vamos enfrentar os escravocratas, né? Vamos tentar fazer a coisa lentamente para que os escravocratas vão se adaptando progressivamente a isso, né? Uma coisa bem típica da elite política no Brasil, coisa que, aliás, acontece até hoje, né? Em vários momentos da história do Brasil, a gente tem um centrão, né? Que é aquele lugar onde se reúne a turma do deixa disso. Não vai me prejudicar? Não quero te prejudicar, né? Então, você vê as leis emancipacionistas são exatamente o reflexo desse Brasil do centrão, né? Não há um enfrentamento direto. Vamos fazer a abolição, como disse o Barão do Rio Branco, né? Vamos criar essa lei aqui, né? Porque isso aqui vai acabar naturalmente com a escravidão. Não vai precisar de outras leis, não vai precisar de enfrentamento, né? Vamos fazer isso aqui, o ventre livre, né? Os sexagenários, para que em algumas gerações, olha que lindo isso, né? Em algumas gerações a escravidão acaba naturalmente, né? Tá certo? Ou seja, mais uma vez beneficiando os proprietários, né? A grande discussão dos escravocratas era o direito de propriedade, né? Sobre gente, ok? Coisas do Brasil, tá? E as mudanças econômicas, né? A modernização do Brasil, com a cafeicultura no Sudeste, né? Ferrovias, tá certo? Capitalização chegando ao campo, capitalismo chegando ao campo no Brasil, né? Evidentemente com os limites, né? Que o Brasil tem em termos dessa elite, né? Antiquada e cruel que a gente alimenta até hoje no Brasil, certo? Mas há um processo de modernização nesse período aí, comparativamente, tá? Comparando o Brasil com o Brasil mesmo, né? Há uma modernização significativa, um processo de início de uma incipiente industrialização com a era Mauá, aquela coisa toda, né? Apesar da elite brasileira ainda dizer que indústria é bobagem, o Brasil tinha uma vocação agrícola, o Brasil é um Brasil, né, do campo, indústria é bobagem, essa é a elite brasileira, certo? Depois o Brasil colônia, em 7º lugar, né? Período também, não preciso nem dizer da importância, né, do período colonial brasileiro, período que vai do chamado período pré-colonial, né, em que muito pouca coisa aconteceu, né, período ali do pau-brasil, né, das expedições de exploração do litoral brasileiro, né, do escambo com os indígenas, tá, porque Portugal estava mais preocupada com os grandes lucros que vinham do comércio, né, de especiarias do Oriente, né, até o momento em que a gente tem a opção pela montagem da indústria açucareira no Brasil, da agroindústria do açúcar, né? E aí tudo muda, começa o período colonial, por volta de 1530, né? Aí a gente tem todo aquele processo de construção, né, da colonização no Brasil, com o sistema de capitanias hereditárias, o governo geral, a organização, né, do açúcar especialmente concentrado no Nordeste do Brasil, né? Outras forças importantes que começam a aparecer, como o sertanismo, aqui em São Vicente, São Paulo, né? Depois a interiorização da colonização com a mineração, a construção de uma nova estrutura econômica no interior da colônia dessa vez, né? A pecuária como atividade acessória, a catequese, né? Sempre presente, extremamente importante para a gente entender a relação do colonizador com o indígena, né? Importantíssimo, tá? Em 8º lugar, o imperialismo e o entre-guerras. Olha que interessante, né? Em 8º lugar, a gente tem um momento logo anterior à Primeira Guerra Mundial e um momento anterior à Segunda Guerra Mundial, ou seja, os momentos de gestação dos grandes conflitos mundiais, né? O final do século XIX, início do século XX, né? O imperialismo e aquela coisa toda, né? As disputas imperialistas, né? O nacionalismo extremado que toma conta da Europa nesse período, e o momento posterior à Primeira Guerra Mundial, né? A crise econômica, a crise social e política, a decepção, né? Com a democracia, as propostas de governos autoritários e totalitários, né? Que vencessem e superassem a crise, o ovo da serpente, né?
né, do nazifascismo, tá certo? Também, ao mesmo tempo, né, o totalitarismo comunista soviético, né? Ou seja, o totalitarismo de direita e o totalitarismo de esquerda, né? O totalitarismo não é um privilégio, né, de direita ou de esquerda, né? Ele está aí para todo lado, não é verdade? Tá? Especialmente nesse momento, né? A era dos extremos, né? Tá certo? Nacionalismo, xenofobia a 1000 por hora, racismo, né? Aquelas teorias de raça pura, aquele negócio todo, né? Que vem desde o imperialismo com o darwinismo social, né? E toma corpo de uma maneira brutal, né? Humanamente falando, né? Com o ideal de raça pura ariana na Alemanha, nazista, né? Que vai levar ao Holocausto, aquela coisa toda, tá? Em nono lugar, o período populista no Brasil, né? O período democrático, né? O período entre duas ditaduras, né? Mais uma vez lembrando a nossa vocação e apreço pelo autoritarismo, né? O período populista é o período entre a ditadura Vargas e a ditadura militar, né? O período entre 46 e 64, né? Período em que a gente tem uma influência muito grande da Guerra Fria na vida política nacional, né? Nós vamos ver várias vezes essa influência, tá certo? Período em que a gente tem uma disputa política entre dois projetos de país, de desenvolvimento do país, não um projeto nacionalista, não, o Brasil só será um país desenvolvido se o país controlar as suas riquezas, aquele projeto que até hoje a gente escuta por aí, essa ideia, né, de um nacionalismo meio tupiniquim mesmo, né, assim, olha, precisamos controlar a nossa riqueza, Yankees go home, né? Um negócio ainda muito em moda na América Latina de um modo geral, né? Bastante equivocado do ponto de vista histórico, né? E até econômico, né? Mas muito em moda nesse período aí, bem Guerra Fria, né? Com aquele, por exemplo, a criação da Petrobras no governo Vargas, né? E do outro lado, o outro oposto, né? O oposto disso, melhor dizendo, desculpem, né? que é o entreguismo, como os nacionalistas chamavam, né? A ideia de que o desenvolvimento do país só se daria através da aliança com o capital estrangeiro, que é outra tolice também, né? Ou seja, a questão fundamental do ponto de vista histórico seria procurar um caminho nacional, um caminho brasileiro adequado, né, aos interesses do povo brasileiro como um todo naquele momento, e não escolher, né, entre opções desse tipo, né, mas que é representado, no caso, pela UDN, né, tá certo? Os entreguistas, como a gente já afirmou, né, que queriam uma associação com o capital estrangeiro, né, de uma forma bastante intensa e até bastante impensada também, né, na maioria das vezes, tá? E esse confronto é muito evidente no Brasil desse período, né? E outros, né, como Juscelino, que vão tentar navegar, né, num equilíbrio entre essas duas coisas, ou seja, ao mesmo tempo com investimentos do Estado e abertura ao capital estrangeiro também, né, com o chamado nacional desenvolvimentismo juscelinista, né? Então são as diversas opções que a gente tem aí. Os nacionalistas, representados principalmente por Getúlio, né? Os internacionalistas, representados especialmente pela UDN de Carlos Lacerda, né? E o pessoal que tenta ir num caminho alternativo, como Juscelino, como o próprio Jânio Quadros, apesar de ter durado muito pouco tempo no poder, né? Tá? E, mais uma vez, o golpismo característico da vida política do Brasil fica muito evidente aí no período populista, né? Tentativa de golpe daqui e dali toda hora, né? Tentativa de golpe contra Vargas, tentativa de golpe contra Juscelino, tentativa de golpe contra Jânio Quadros, o golpe efetivamente contra João Goulart, desculpe, né? Isso é uma questão bastante importante, vocês devem ficar atentos, tá? E, em 10º lugar, não menos importante, a nova república, né? A redemocratização, a reconstrução do Brasil pós-ditadura militar, né? A partir de 85, com o governo Sarney, até os nossos dias, né? E aí as diversas questões políticas nacionais, 2 impeachments presidenciais, né? Diversos planos econômicos, né? Plano Cruzado Novo, Plano Verão, né?
plano Brescia, tá certo? Plano Collor, é isso, né? O impeachment do presidente Collor, as novas bandeiras políticas nacionais, né? A emergência das grandes questões sociais no Brasil, né? O Plano Real, com o governo Itamar Franco, depois o período de estabilidade econômica, né? E do governo, e as reformas do governo Fernando Henrique Cardoso, depois com as novas perspectivas enfrentadas aí com o senhor Luiz Inácio, depois a excelentíssima senhora Dilma Rousseff, né? Esse novo momento do Brasil tem aparecido muito nas provas ultimamente, né? Vem crescendo a presença da nova república no Enem, então fique atento para isso também, tá? Beleza? Então é isso aí, gente, a gente volta com vídeos específicos sobre cada um desses períodos que a gente comentou aqui agora, né? Vamos fazer 10 videozinhos, né? Comentando cada um desses momentos que há de importante neles, beleza? Valeu? Grande abraço, gente. Tchau, tchau.